ponto de partida para atravessar a cidade ou ponto de partida de diálogos e proposições para repensar a circulação no espaço. Esse é um podcast que apoia-se em leituras acerca de cidade e mobilidade. Cada episódio é apresentado por um pesquisador que interpreta os textos disparadores para reflexão. Uma realização da Rede Mobilidade Periferias, um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste, da Universidade Federal de São Paulo. Tem por objetivo articular em rede com agentes do meio acadêmico, docência, órgãos públicos e sociedade civil organizada interessados na temática de mobilidade urbana, especialmente no contexto das periferias urbanas das cidades brasileiras. O ponto de partida deseja a todos uma boa viagem. Neste episódio, a obra apresentada será a Metrópole Corporativa Fragmentada, o caso de São Paulo, do professor Milton Santos. O livro traz à tona a imobilidade relativa urbana, fundamentada por uma urbanização corporativa que lucra com a periferização da cidade, produzindo pobreza e fragmentação do espaço em detrimento das classes subalternizadas. Quem nos descreve a trajetória acadêmica e política do autor, assim como os principais pontos abordados ao longo dessa obra, é o geógrafo Ricardo Barbosa da Silva, professor da Universidade Federal de São Paulo, no Instituto das Cidades Campus Zona Leste, também coordenador do projeto de extensão Rede Mobilidade, Formação e Debates. Bem, então, olá pessoal, boa tarde para todos e para todas. É um prazer encontrar vocês novamente aqui no grupo de pesquisa, de estudos, Rede Mobilidade e Periferia. E hoje para discutir a obra Metrópole Corporativa Fragmentada, o caso de São Paulo, do professor Milton Santos. Essa obra é de 1990 e, portanto, ela está completando 30 anos de publicação. Quero dizer que eu pretendo dar um enfoque no capítulo 3, que é sobre a imobilidade relativa urbana, já que esse é um tema muito importante nessa obra, e creio eu que nem sempre é tão lembrado assim no meio acadêmico, né? De alguma forma eu já venho tentando trabalhar sobre esse tema no meu projeto de pesquisa, né? Um projeto que eu coordeno sobre o tempo de deslocamento na metrópole de São Paulo nos últimos 30 anos. E também meus orientandos vêm fazendo alguns estudos mais empíricos nas periferias urbanas sobre esse tema. Mas para falar sobre a imobilidade relativa urbana, acho que é necessário fazer um breve panorama sobre essa obra e, de alguma forma, tocar nas proposições teórico-metodológico ao longo da sua vasta obra, né, da vasta obra do professor Milton Santos. Esse livro foi resultado de um longo percurso acadêmico do professor Milton Santos, que sempre, de alguma forma, se incomodou com os modelos explicativos vindo de fora, que para ele, geralmente, não dava conta de explicar as particularidades das grandes cidades em países subdesenvolvidos como o Brasil. E, de um modo mais imediato, esse livro é um resultado de um relatório de pesquisa de pós-doutorado que o Milton Santos realizou na França no final dos anos 80. Inclusive, dá para a gente pensar que esse estudo ele foi completado com mais duas obras. A Urbanização Brasileira, de 1993, e Por uma Economia Política da Cidade, de 94. E para falar um pouco sobre o Milton Santos, um pouco mais sobre o seu percurso acadêmico, eu gostaria de fazer uma lembrança aqui, né? Quando eu comecei a tomar um pouco mais de contato sobre a obra do professor Milton Santos, enfim, ouvi falar mais sobre o Milton Santos, foi num cursinho que eu fazia, era um cursinho popular nos anos 2000, que eu estava fazendo ali para tentar entrar na universidade, né? E tinha um professor de geografia que eu gostava muito e falava bastante do Milton Santos. E aí, com base, né, nessas conversas, eu fui conhecer os livros do professor Milton Santos, né? Fui na biblioteca, na saudosa biblioteca Vicente de Carvalho, que fica na Coab 2 Itaquera, onde eu morava. E eu fiquei fascinado, né, com aquele intelectual negro, nordestino, que falava sobre as periferias e pobreza urbana. Comecei a me interessar bastante, né? Li antes mesmo de entrar na universidade.
É uma leitura densa, complexa, mas eu já comecei ali a encaminhar nas leituras, né? No ano seguinte, em 2001, foi quando eu entrei na geografia da USP, né? Nesse ano justamente foi quando ele faleceu. E lá na geografia eu não tive muita oportunidade de ver o professor Milton Santos, né? Mas da última vez que eu vi, eu lembro nitidamente, né? Da figura dele passando no vão da geografia, né? Ele já estava magro, assim, aparentemente bastante afetado com a doença. Mas uma coisa me marcou, que eu lembro, ele passando meio longe, né? Eu vi o sorriso dele, um sorriso largo e fácil, né? Que ele oferecia para as pessoas que acompanhavam ele, que creio que eram seus alunos, orientandos. Milton Santos, ele foi sem dúvida, né, um dos maiores geógrafos brasileiros, né, e um grande, mais do que isso, um grande intelectual brasileiro, né, para além de ser um grande geógrafo, foi um grande intelectual brasileiro, reconhecido, inclusive, por seus pares fora da geografia. A sua competência intelectual era reconhecida mundialmente. Inclusive, é possível dizer que ele tinha um reconhecimento de um público mais amplo até fora da academia, devido à sua forte inserção nos debates públicos que ele travava nos meios de comunicação, principalmente na década de 90. Mas, apesar de todo esse reconhecimento, a sua vida acadêmica encontrou vários percalços, né? Para contextualizar um pouco, então, essa trajetória do Milton Santos, ele nasceu em 1926, em Brotas de Macaúba, na Bahia. Ele se forma em Direito, mas logo cedo ele vai se interessar pelo magistério e vai começar, enfim, a ensinar geografia no magistério, né? E o interesse dele da geografia tanto o fez ele se especializar, por exemplo, né? Tanto que em 1958 ele vai concluir o seu doutorado na Universidade de Estrasburgo, que ele foi fazer lá na França, orientado pelo geógrafo Jean Tricart, que era um geógrafo bastante renomado naquela época. Então, depois de 1958, ele retorna ao Brasil, ele vai ter uma intensa participação acadêmica, jornalística e política. Isso até 1964, que aí teve o golpe militar, ele foi preso, e depois ele acabou se exilando na França. E lá na França, né, a convite dos seus colegas, ele passou a lecionar em diversas universidades daquele país, inclusive na Sorbonne, que é uma das suas mais prestigiosas, né? Depois ele vai lecionar em diversos outros países, como Estados Unidos, Canadá, Tanzânia, Venezuela, entre vários outros aqui que não tem como eu citar. E aí, em 1977, ele decide, né, voltar para o Brasil, mais por questões pessoais. Ele queria que o filho dele nascesse aqui. Então ele vai chegar no Brasil já com uma obra importante, densa, mas por incrível que pareça, ele vai encontrar dificuldade de se inserir no meio acadêmico brasileiro. Tanto é que foi só em 1984 que definitivamente ele vai entrar no departamento de geografia da USP, porque ele prestou um concurso, né, para professor titular. Então ele já entra como professor titular. 10 anos depois, então, em 1994, ele vai receber um prêmio, o Vautrin Lou, que é uma espécie de Nobel da geografia. E à época ele foi um dos primeiros geógrafos, né, oriundos de países subdesenvolvidos a receber esse prêmio. É evidentemente muito em função de uma vasta obra, uma densa pesquisa sobre a teoria do espaço geográfico e a urbanização em países subdesenvolvidos. São esses temas principais, né, que ele desenvolveu ao longo da sua trajetória acadêmica. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esses estudos, em especial sobre a urbanização em países subdesenvolvidos, é possível constatar que já na década de 70, esses seus estudos tinham uma nítida vinculação com a abordagem da geografia crítica, que sabidamente tem uma filiação mais próxima com a abordagem marxista. Inclusive, um dos marcos da geografia crítica no Brasil foi a apresentação do livro Por uma Geografia Nova, do professor Milton Santos, né, em 1978, numa emblemática reunião da Associação dos Geógrafos Brasileiros, AGB, em Fortaleza. Mas mesmo antes, né, de 78, Milton Santos já tinha diversas publicações, né, obras basilares com essa proposição teórica. A gente pode destacar algumas, como por exemplo, O Espaço Dividido,
Duplo Circuito da Economia Urbana, que é um livro clássico nesse sentido, de 1975. Ele primeiro foi publicado em francês e em 1979 em português. A gente poderia citar várias outras obras com essa abordagem, né? Mas eu vou citar aqui pelo menos algumas, né? Então, por exemplo, no ano de 1978, que foi um ano então bastante profícuo, né? Posso citar aqui O Trabalho do Geógrafo no Terceiro Mundo, 78, Pobreza Urbana e Economia Espacial. Na década de 80, eu poderia citar, por exemplo, Manual de Geografia Urbana de 1981 e Ensaios sobre a Urbanização Latino-Americana de 1982, entre outras obras. Só para citar algumas, né? Para a gente entender essa importante obra que a gente está trazendo para debater hoje, está completando 30 anos, que é a Metrópole Corporativa Fragmentada, o caso de São Paulo, é importante ter em mente esse percurso acadêmico do professor Milton Santos, que brevemente eu tentei apresentar, né? Mas um ponto de partida fundamental para compreender a abordagem, né, que ele vai fazer, o professor Milton Santos, um ponto fundamental é entender a sua proposição, né, a sua abordagem sobre o espaço geográfico. Para o Milton Santos, o espaço geográfico é entendido como uma instância social, subordinada e subordinante às demais instâncias sociais, como, por exemplo, a política, o mercado, a cultura e a ideologia. Portanto, na proposição do professor Milton Santos, o espaço não é um mero receptáculo, um palco, nem muito menos é um espaço matemático euclidiano. O espaço, no entendimento, então, do professor, ele refere-se a um conjunto indissociável e contraditório de objetos e ações. Então, nesse sentido que para o Milton Santos, não há sociedade espacial, pois a sociedade, ao produzir o espaço, produz a si mesma. E então, para compreender esse espaço, então, enquanto instância social, o Milton Santos ele vai se valer de categorias analíticas, como forma, função, processo e estrutura, que são analisadas em conjuntos, né? Não de maneira isolada e estática, mas numa totalidade em movimento. Isso é importante. Então, com base nesses entendimentos iniciais, que é possível, então, a gente começar a compreender os fundamentos de uma urbanização corporativa que lucra com a periferização na metrópole de São Paulo. Não é por acaso que, para o Milton Santos, as cidades não só atraem pobreza, ela mesma cria pobreza. É por isso que a pobreza não é apenas uma dimensão econômica ou política, mas é também territorial. Na página 59 ele vai explicar, né, sobre isso. Ele vai dizer assim, ó: o espaço é, desse modo, instrumental à produção de pobres e da pobreza. Um argumento a mais para considerarmos o espaço geográfico não apenas como um dado ou um reflexo, mas como um fator ativo, uma instância da sociedade, como a economia, a cultura e as instituições. A metrópole, então, no entendimento do professor Milton Santos, que tem a metrópole de São Paulo, no caso, que tem as suas particularidades, e essas particularidades que ele vai expor é o fato de que é como se fosse uma espécie de uma máquina que produz pobres e pobreza nas periferias urbanas, que é um processo típico de metrópoles de países subdesenvolvidos. Então, o professor Milton Santos já apontava isso muito antes de uma ideia que está mais na moda atualmente, que é sobre as cidades do sul global. Então, bem antes, já lá na década de 60, 70, ele já estava fazendo essa tentativa de tentar entender as particularidades das metrópoles de países subdesenvolvidos. Na época ele chamava de terceiro mundo, né? Mas o sentido é o mesmo. E esse entendimento, ele está fundamentado num método geográfico. Acho que isso também é outra coisa fundamental, né? E nitidamente referenciado, entre outras obras, né, num artigo que eu considero fundamental, que é sobre a formação socioespacial, que é um artigo de 1977, que inicialmente foi publicado em inglês, né, numa revista muito importante, prestigiosa, né, uma revista chamada Antípode. E na sequência foi publicado em português também na revista Boletim Paulista de Geografia da AGB São Paulo. Nesse artigo ele vai se dedicar em mostrar que não basta falar do
modo de produção capitalista, porque para ele o modo de produção capitalista é algo genérico, é algo mais abstrato. É necessário falar sobre a formação socioespacial, que então é um conceito inspirado, né, além do próprio Marx, né, ele vai buscar essa inspiração além do Marx, mas também nas obras de Lenin, que ele vai falar sobre a Rússia, e do trabalho do italiano marxista Sereni. Essas são as referências, né, que o Milton Santos vai se assentar, creio eu, né, que possibilita então a compreensão dessas particularidades do capitalismo em cada país, nas suas mais diversas escalas geográficas de análise, né, seja ela nacional, regional ou local, tanto no que se refere, né, às suas instâncias política, econômica, cultural, ideológica e também a espacial. E então, logo na introdução do texto, ele vai falar sobre esse método, né? Falando sobre as metrópoles contemporâneas na página 9, né? Ele vai dizer mais ou menos assim, né? Essas metrópoles funcionam e evoluem segundo parâmetros globais, mas elas têm especificidades que se devem à história do país onde se encontram e à sua própria história local, o mundo e o lugar, intermediados pela formação socioeconômica e territorial. Eis aí um princípio de método a adotar, se quisermos aprender o significado de cada caso particular. Então, essa particularidade que ele vai tentar encontrar no caso de São Paulo, na metrópole corporativa, o caso de São Paulo, que é o título do livro, né, que é uma metrópole em um país subdesenvolvido, que é uma metrópole que tem um processo de industrialização em curso, mas ele vai perceber que mesmo assim, uma das caracterizações possíveis de fazer é que essa é uma metrópole baseada numa modernidade incompleta. Por que modernidade incompleta? Porque ela é conservadora e seletiva. E pelo fato de ela ser conservadora e seletiva, ela vai revelar intensos contrastes, né, entre a opulência da riqueza e as carências mais gritantes. Então, esses contrastes próprios, né, das desigualdades na metrópole de São Paulo não é uma mera relação causa e efeito. É sim, antes, né, produto de decisões políticas e econômicas para satisfazer as corporações e as elites paulistanas. Então é desse modo que Milton Santos vai dizer que essa explicação não vai se dar por um fato isolado apenas, né? É um fato isolado da realidade. A compreensão, então, passa pelo entendimento dos fenômenos na sua totalidade em movimento, num processo dialético e interrelacionado que se influencia mutuamente. Então, por exemplo, né, para a gente entender a extensão desmesurada da metrópole de São Paulo, a gente tem que entender essas relações no seu conjunto. Então, por exemplo, compreender qual é o papel do Estado, ou mais particularmente do BNH, compreender os interesses das grandes corporações econômicas, o papel das desigualdades de renda, por exemplo, o casamento entre os vazios urbanos, as políticas rodoviaristas e a especulação imobiliária. E a gente poderia citar outros fatores, mas são causas, esses fatores que eu citei, entre outros, são causas, né, do crescimento periférico da metrópole que o Milton Santos vai contar. E mais do que isso, né, no fundo, esse crescimento periférico do Milton Santos revela a disputa das corporações e das classes sociais de alta renda por áreas consideradas melhores em termos de acessibilidade aos bens e aos serviços públicos na metrópole. E nessa disputa, os mais pobres, então, eles são segregados para as periferias, distantes do centro, das oportunidades de emprego, das infraestruturas e serviços. E essa seletividade das corporações, elas não só produzem pobreza, que já seria muito, né? Mas, no fundo, elas lucram duplamente com esse processo. Por exemplo, com o próprio processo de periferização, esse processo é o motor dos vazios urbanos e da especulação imobiliária. Isso é altamente lucrativo para essas corporações. Além do mais, as carências das periferias acabam por aumentar os preços, né, da terra nas áreas centrais. E o que restam os mais pobres, né? Que são relegados mais pobres, né? Então são relegados aos mais pobres morarem distante das áreas centrais e submetido a um transporte coletivo extremamente precário, altamente dispendioso de tempo e dinheiro, e que impõe a eles, segundo Milton Santos, uma espécie de exílio nas periferias urbanas.
que o Milton Santos vai chamar, então, dessa ideia de imobilidade relativa urbana. Então, é assim que, no caso da metrópole de São Paulo, morar distante do centro é estar longe das oportunidades, tornando os mais pobres mais dependentes do transporte coletivo precário, que representa cada vez mais maiores gastos familiares com transporte e elevado tempo de deslocamento. Então, essa precarização nos transportes coletivos vai se agravar ainda mais, segundo o Milton Santos, com a ascensão e o predomínio do transporte individual, como ele vai colocar, né? Que esse processo se dá a partir da década de 70. E por que isso ocorre, né? Esse processo, então, de ascensão e predomínio vai se dar acompanhado do aumento da degradação dos transportes coletivos, já que os recursos, então, são seletivamente destinados a garantir o privilégio da classe média circular por automóveis. E então é como se fosse uma espécie de um círculo vicioso, né? Onde os mais pobres vão morar nas periferias urbanas, cada vez mais distantes e ausentes das condições mínimas de infraestruturas e serviços públicos, como o transporte. E isso porque, como já vimos, esses recursos são abocanhados pelas corporações e pelas elites de São Paulo. Então é com essa combinação de fatores que o Milton Santos vai dizer, né, que o baixo poder aquisitivo da maioria das populações periféricas é, pois, responsável pela imobilidade relativa. São as vítimas da imobilidade, e esta, causada pela pobreza e os baixos salários, resultam também pelas condições de lugar de residência, como os pobres tornaram praticamente isolados onde vivem, podendo falar da existência de uma metrópole fragmentada. Assim, a população mais pobre nas periferias, que por não terem condições econômicas para acessar a metrópole corporativa, que é produzida e disputada pelas elites, visando o privilégio e o lucro, acabam, né, por fragmentar os espaços devido à sua imobilidade relativa urbana. Esses espaços fragmentados pela imobilidade relativa urbana são os espaços periféricos dos pobres, onde predominam os desempregados estruturais, muitos vivendo de bico, e toda sorte de atividades vinculadas aos circuitos inferiores da economia urbana. Milton Santos vai falar que muitos deles, né, são praticamente prisioneiros do espaço local e só se deslocam pela cidade basicamente para trabalhar. Então é muito comum isso, né, que muitos moradores periféricos não conhecem a metrópole, né, não sai praticamente do lugar onde vive, né, e muitas vezes nem no próprio bairro essa população às vezes conhece, né, se o bairro tiver uma dimensão muito grande, nem o próprio bairro, né, tudo devido a questões econômicas, né, que dificulta esses deslocamentos no espaço. E pior ainda, né, se a gente for pensar, fica nos finais de semana, né, porque além de tudo isso ainda ocorre o quê? Uma drástica oferta, né, dos transportes coletivos, o que vai dificultar mais ainda, né, as possibilidades de lazer e cultura para esses moradores nas periferias. Assim, a imobilidade relativa urbana, de tão grande número de pessoas, leva a cidade a se tornar uma espécie de conjunto de guetos, né? Onde a fragmentação se transforma em desintegração, vai dizer o professor Milton Santos. Apesar, né, dessa racionalidade da metrópole corporativa, que produz a imobilidade relativa dos mais pobres, que é a vulnerabilidade dos homens lentos, como mais adiante ele iria chamar, contraditoriamente, serão esses homens lentos, né, são sujeitos que conhecem a cidade por ter que percorrê-la, e na toda a dificuldade cotidiana e na arte da sobrevivência na quebrada, eles vão desenhando todo dia um mundo novo pela solidariedade, pela comunicação e inventividade da cultura popular e da arte e a política nos espaços periféricos. Então, por fim, para Milton Santos, são os mais pobres que foram exilados, que querem a revanche, né, no desenrolar do período popular da história que nos contava então o mestre, né? Ultrapassando, portanto, esse período corporativo da globalização perversa, tomado pela informação e finanças, como um tempo novo em que a cidadania começará pelo território e em função das necessidades da maioria. Obrigado, gente.
A produção, arte e edição do podcast é encabeçada pela discente Laura da Silva Biagioli, do curso de Geografia do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste da Unifesp, pela Bolsa de Extensão da Rede Mobilidade e Periferias. O episódio vai terminando por aqui, mas você pode acompanhar as discussões do Ponto de Partida toda a terceira sexta-feira do mês, sempre às 19 horas. Além disso, curte a gente no Face e se inscreve no canal do YouTube para estar sempre a par das ações que o grupo desenvolve. É só procurar por Rede Mobilidade e Periferias. Até mais!